Escobar, a ascensão e queda do rei da cocaína, Pablo Emílio Escobar Gaviria. Esse nome carrega consigo histórias de poder, terror e controvérsia. Conhecido como o rei da cocaína, Escobar não foi apenas um traficante. Ele foi uma figura que influenciou profundamente a política, a sociedade e a economia de um país inteiro. Neste vídeo, vamos viajar no tempo para entender quem realmente foi esse homem, como ele se tornou o criminoso mais procurado do mundo, e o impacto que sua vida deixou para as futuras gerações. Prepare-se para uma história repleta de luxos, violências e reviravoltas surpreendentes. A infância e os primeiros passos no crime. Pablo Emílio Escobar Gaviria nasceu no dia 1º de dezembro de 1949, em Rio Negro, uma pequena cidade nas montanhas da Colômbia. Filho de Abel de Jesus Dari Escobar, um humilde fazendeiro, e Hermilda Gaviria, uma professora dedicada, Escobar cresceu em um ambiente marcado pela simplicidade e pelas dificuldades financeiras. Embora a família não vivesse na extrema pobreza, os recursos eram limitados, o que desde cedo despertou em Pablo uma sede por riqueza e poder. A vida no campo oferecia a Pablo uma infância cercada pela natureza, mas também pelas dificuldades típicas de uma família de agricultores. Ainda jovem, ele começou a demonstrar traços de sua personalidade ambiciosa e determinada. Enquanto seus irmãos e amigos se contentavam com os brinquedos improvisados e as brincadeiras típicas da zona rural, Pablo sonhava com algo muito maior. Ele dizia para seus amigos que um dia seria muito rico, a qualquer custo. Quando a família se mudou para Medellín, na década de 50, Pablo, agora um adolescente, foi exposto a uma nova realidade. Medellín era uma cidade em rápido crescimento, com grandes disparidades sociais. As ruas de Medellín eram um microcosmo de oportunidades e perigos. Enquanto estudava, Pablo começou a observar como o crime prosperava nas favelas da cidade e como alguns homens enriqueciam rapidamente, muitas vezes através de atividades ilegais. Foi nesse ambiente que Pablo deu seus primeiros passos no mundo do crime. Inicialmente, ele começou com pequenos golpes, falsificação de diplomas escolares, venda de cigarros contrabandeados e roubo de lápides em cemitérios para revenda. Esses pequenos delitos não apenas alimentavam sua ambição, mas também lhe deram uma reputação nas ruas de Medellín como um jovem destemido e com potencial para ir muito além. Apesar de suas inclinações criminosas, Pablo tinha um profundo respeito por sua mãe, Hermilda. Ela era sua maior influência moral, embora, paradoxalmente, fosse também alguém que ignorava as primeiras travessuras do filho, acreditando que ele era apenas um menino com ambições maiores. Hermilda, com seu amor e devoção, sem saber, ajudou a moldar a visão de mundo de Pablo, que via o sucesso como algo que justificava quaisquer meios. Na escola, Escobar era conhecido como um aluno inteligente, mas indisciplinado. Ele tinha um talento natural para os negócios e para manipular os colegas, convencendo-os a participar de suas empreitadas ilegais. Ele não era o melhor aluno da classe, mas sua mente estava sempre trabalhando em como transformar situações comuns em oportunidades lucrativas. A infância de Pablo Escobar também foi moldada pela instabilidade política e social que marcou a Colômbia nas décadas de 50 e 60. A la violência, um período de guerra civil entre liberais e conservadores, mergulhou o país em uma espiral de violência. Embora Escobar fosse muito jovem para participar diretamente, ele cresceu em um ambiente onde o poder era frequentemente conquistado pela força. Essa realidade ensinou-lhe desde cedo que, para sobreviver e prosperar, ele precisaria ser mais implacável e astuto do que seus adversários. A adolescência de Pablo foi marcada por suas interações com figuras do submundo de Medellín. Ele começou a fazer contatos com pequenos traficantes e criminosos, aprendendo segredos do comércio ilegal. Aos 16 anos, Pablo já havia se tornado uma figura conhecida nas ruas, sempre buscando novas formas de ganhar dinheiro,
muitas vezes de maneiras pouco ortodoxas. O início do império da cocaína. No final dos anos 70, a cocaína começou a ganhar popularidade como a droga das elites nos Estados Unidos. Enquanto muitos viam nisso uma ameaça, Escobar viu uma oportunidade. Ele percebeu que controlar toda a cadeia de produção e distribuição da cocaína era a chave para construir um império. E foi exatamente o que ele fez. Escobar começou a organizar a produção em larga escala, criando laboratórios clandestinos nas profundezas da selva colombiana. Ele controlava cada aspecto do negócio, desde a produção das folhas de coca até a logística internacional que transportava a droga para os Estados Unidos e Europa. Para garantir o sucesso, Escobar corrompia policiais, juízes e até mesmo políticos. O negócio cresceu rapidamente. Em seu auge, o cartel de Medellín estava ganhando cerca de 70 milhões de dólares por dia. Escobar se tornou um dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna estimada em 30 bilhões de dólares. Mas com tanto poder e dinheiro, também vieram os inimigos e os desafios. O poder político e a influência. Pablo Escobar não queria ser apenas um criminoso rico, ele queria ser uma figura reverenciada pelo povo. Ele começou a investir milhões em obras sociais, construindo casas para os pobres, financiando hospitais e estádios de futebol. Em Medellín, ele era visto por muitos como um Robin Hood moderno, que tirava dos ricos, na sua visão, o governo corrupto e os Estados Unidos, para dar aos pobres. Em 1982, Escobar foi eleito suplente para o Congresso colombiano. Ele via a política como uma forma de proteger seus interesses e legitimar sua imagem pública. Mas, ao entrar na política, ele também atraiu a atenção indesejada de figuras poderosas, tanto dentro quanto fora da Colômbia. Muitos se perguntavam: seria possível que um traficante se tornasse um dos líderes do país? O sonho de Escobar de se tornar uma figura política respeitada logo começou a desmoronar. O ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla, começou a denunciar publicamente as atividades criminosas de Escobar. Isso marcou o início de uma batalha mortal entre o governo e o cartel de Medellín, que resultaria em uma escalada de violência sem precedentes. A guerra contra o Estado. Sentindo-se encurralado, Escobar decidiu reagir da única maneira que conhecia, com violência. Ele declarou guerra ao Estado colombiano e lançou uma campanha de terror que se espalhou por todo o país. Carros-bomba, assassinatos e sequestros se tornaram comuns. A Colômbia foi mergulhada em uma era de medo e sangue. O cartel de Medellín, sob o comando de Escobar, foi responsável por milhares de mortes, incluindo políticos, juízes, policiais, jornalistas e até civis inocentes. A mensagem de Escobar era clara. Ele estava disposto a tudo para proteger seu império e evitar a extradição para os Estados Unidos, onde sabia que não teria o mesmo poder de barganha. O governo colombiano, com o apoio dos Estados Unidos, reagiu com força. Eles criaram unidades especiais para caçar Escobar e seus associados, e intensificaram as operações militares para desmantelar o cartel de Medellín. Mas, apesar dos esforços, Escobar continuava um passo à frente, utilizando sua rede de informantes e aliados dentro do governo. A queda de Pablo Escobar, em 1991, depois de uma longa negociação com o governo colombiano, Escobar concordou em se entregar. Mas ele tinha uma condição inusitada: construir sua própria prisão. La Catedral, como ficou conhecida, não era uma prisão comum. Ela tinha um campo de futebol, jacuzzi, discoteca e até um escritório onde Escobar continuava a comandar suas operações criminosas. Dentro de La Catedral, Escobar vivia como um rei. Ele organizava festas, recebia visitas e continuava a administrar seu cartel. Mas essa liberdade tinha seus dias contados. A pressão internacional para que Escobar fosse transferido para uma prisão de verdade aumentava,
E quando o governo colombiano tentou transferi-lo, Escobar fez o impensável, fugiu novamente. A fuga de Escobar desencadeou uma das maiores caçadas da história. Por mais de um ano, ele conseguiu escapar das autoridades, movendo-se constantemente e utilizando sua vasta rede de contatos. A Colômbia vivia em um estado de guerra civil, com Escobar sendo caçado dia e noite. Em 2 de dezembro de 1993, após meses de fugas e uma intensa perseguição, Pablo Escobar foi finalmente localizado em Medellín. Ele tentou fugir pelos telhados das casas, mas foi encurralado e morto em um tiroteio. Assim terminou a vida do homem que, durante anos, desafiou o Estado colombiano e controlou um dos maiores impérios criminosos do mundo. O legado de Escobar. Mas o legado de Escobar continua a ser controverso. Para muitos, ele é lembrado como um assassino impiedoso, responsável por milhares de mortes. Para outros, especialmente nas favelas de Medellín, ele ainda é visto como um Robin Hood moderno, que desafiou os poderosos e ajudou os pobres. Sua história foi imortalizada em livros, filmes e séries, mas a realidade de seu império é muito mais sombria. A Colômbia ainda carrega cicatrizes da guerra que ele travou, e a luta contra o narcotráfico continua até hoje. A história de Pablo Escobar é um lembrete de como o poder, a ambição e a corrupção podem devastar uma nação. É uma lição sobre as consequências do tráfico de drogas e o impacto duradouro que um homem pode ter sobre milhões de vidas. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais histórias como esta, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Deixe seu comentário sobre o que você acha da história de Pablo Escobar. Sua opinião é muito importante para nós. Até a próxima.